Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de junho de 2021, estamos todos nós reunidos para gravarmos e estudar realmente a obra há 2000 anos. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 6, Alvoradas do Reino do Senhor. Vamos envolver a nossa irmã Aramita, que irá fazer a nossa prece de abertura, e logo depois nós iremos fazer uma rápida recapitulação desse último capítulo. Senhor Jesus, graças te damos por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Ajuda-nos a compreendermos essas lições que nos sirvam de norte e de guia na caminhada. Ajuda-nos a observarmos os exemplos de Públio, que no momento de dor decide mudar de vida. E quantas vezes, por nossos orgulhos, nossas vaidades, nos aferramos em certezas e convicções e estamos há milênios repetindo lições e lições. Ajuda-nos a seguirmos a tua fé, as tuas lições, para caminharmos mais rápido para junto de ti. Que assim seja. Muito bem, então nesse último capítulo, gente, o capítulo 5, foi realmente um capítulo de muitas emoções. Nós tivemos a desencarnação da nossa querida Lívia, nós tivemos a aprovação da Ana, tivemos a grande prova realmente do senador Públio, que foi saber a morte do seu grande amor. Nós acompanhamos a alegria dele em resgatar o casamento, resgatar a relação com a sua esposa, a homenagem que ele queria fazer a ela, e tudo isso ele não pôde realizar. A sua dor muito grande, a ida dele até o circo romano, o encontro daquele colar que ele havia dado para ela, que tinha ali o camafeu com a sua imagem jovem ainda, em que ele conseguiu resgatar, que já estava sendo disputado por 2 soldados romanos. E eu acho assim, ao pegar aquele colar, o símbolo realmente, e a declaração de amor, porque ela não abriu mão de entregar aquele colar à Ana. Ela disse, não, esse eu vou ficar, porque eu gostaria de desencarnar, né, de morrer com os meus 2 grandes amores, Jesus e o povo. E dali ele sai totalmente desorientado, encontra-se a uma árvore muito grande e faz uma prece a Jesus, e aparece o nosso Flamínio, que dá uma orientação belíssima, nós estudamos isso. Ele já retorna dali bem mais recuperado, volta para o seu palácio. Ali estão os filhos, na verdade a filha e o genro. Ele decide contar toda a história na presença de Ana. E ele decide ser fiel a tudo aquilo que a esposa sempre direcionou à serva. Então nós vamos respeitá-la e tratá-la como ela sempre foi tratada pela Lívia. Solicitou a cruz que a Lívia sempre carregava, que foi a cruz que o seu Simeão entregou. Então a partir desse momento ele guarda essa cruz com muita segurança próximo dele e decidiu fazer todo o funeral, uma homenagem, como se ela verdadeiramente estivesse ali. Então foi queimado, obviamente ele soltou um bom dinheiro para que ninguém perguntasse nada, e fez com que toda Roma se curvasse àquela cinza que não eram, né, mas da sua esposa. Mas foi uma forma que ele arrumou de fazer uma grande homenagem ao amor da sua vida. O sentimento do senador era autêntico, tanto é que apesar da desconfiança que ele teve, que ela teria tido um caso com então Pilatos, ele nunca a expulsou de casa. E ele nunca arrumou qualquer outro tipo de parceira. A gente percebe que da mesma forma que ela se isolou, ele também se isolou. Ele se dedicou a criar sua filha, a educar sua filha e a cuidar dos negócios profissionais. Então, o senador Públio, ele não era um homem promíscuo. Disso ele já tinha se libertado. Então, era um homem muito digno. A chaga moral do senador era a vaidade e orgulho.
Então, esse capítulo agora, o capítulo 6, ele vai retratar alvoradas do reino do Senhor. Então, nós vamos acompanhar aqui o despertar de Lívia no mundo espiritual. Que Jesus possa sempre preparar o nosso sentimento. Reportando-nos-se a dolorosa e comovedora cena do sacrifício dos mártires cristãos na arena do circo, somos compelidos a acompanhar a entidade Lívia na sua augusta trajetória para o reino de Jesus. Nunca os horizontes da terra foram brindados com paisagens de tanta beleza, como as que se abriram nas esferas mais próximas do planeta. Quando da partida em massa dos primeiros apóstolos do cristianismo, exterminados pela impiedade humana, nos tempos áureos e gloriosos da consoladora doutrina do Nazareno. Porque esse é o primeiro momento de morte coletiva dos cristãos. E ele diz, nunca os horizontes da terra foram brindados com paisagens de tanta beleza. Alguém vai dizer, tia, e o de Jesus? Porque todos esses espíritos aqui precisavam ser recebidos, cada um. Então imagina cada um espírito nobre emitindo ali a luz. Jesus não precisava ser acolhido. É Jesus. Mas anjos nobres ainda assim estavam ali presentes. Naquele dia, quando as feras famintas estraçalhavam os indefesos adeptos das ideias novas, toda uma legião de espíritos sábios e benevolentes, sobre a égide, ou seja, o amparo do Divino Mestre, lhes rodeava os corações dilacerados do martírio, saturando-os de força, resignação e coragem para o supremo testemunho de sua fé. Sobre as nefastas paixões desencadeadas naquela assistência ignorante e impiedosa, desdobravam os poderes do céu o manto infinito de sua misericórdia. E além daquele vozerio sinistro e ensurdecedor, havia vozes que abençoavam, proporcionando aos mártires do Senhor uma fonte de suaves e ditosas consolações. Entardecia já, quando tombavam as últimas vítimas ao choque brutal dos leões furiosos e implacáveis. Lembrando, leões africanos, 3 dias sem se alimentar. Abrindo os olhos, entre os braços carinhosos do seu velho e generoso amigo, Lívia compreendera imediatamente a consumação do angustioso transe. Simeão tinha nos lábios um sorriso divino e lhe acariciava os cabelos, paternalmente, com a meiguice e doçura. Estranha emoção vibrava, porém, na alma liberta da esposa do senador, que se viu presa de lágrimas dolorosas. Ela se apercebeu desencarnada. Logo, não mais verei senador, não mais verei minha filha, não mais verei Ana, não mais estarei na terra. E aí ela chora. Ao seu lado notou, com penosa surpresa, os despojos sangrentos do corpo dilacerado e entendeu. Embora o seu espanto, doce mistério da ressurreição espiritual. Gente, ela chegou a contemplar o próprio corpo dilacerado. Mas ela entendeu
o doce mistério da ressurreição espiritual. Ressurreição é o estar de pé. Não é o conceito que nos foi ensinado do espírito voltar à carne para levantar do sepulcro. Não, é o espírito estar de pé. Ressurreição. E essa ressurreição é espiritual. De que falava Jesus nas suas lições divinas. Desejou falar de modo a traduzir seus pensamentos mais íntimos e, todavia, tinha o coração repleto de emoções indefiníveis e angustiosas. Aos poucos, notou que, da arena ensanguentada, se erguiam entidades, qual a sua própria, ensaiando passos vacilantes, amparadas, porém, por criaturas graciosas, etéreas, aureoladas de graça incomparável, como jamais contemplara em qualquer circunstância da vida. Aos seus olhos, desapareceu o cenário colorido e tumultuoso do circo, da ignomínia, ou seja, da humilhação. E aos ouvidos não mais ressoaram as gargalhadas irônicas e perversas dos espectadores impiedosos. Notou que, do firmamento constelado, fluía uma luz misericordiosa e compassiva. Afigurando-se que nova claridade, desconhecida na terra, se acendera maravilhosamente dentro da noite. Imensa multidão de seres que lhes pareciam alados, que voavam, cercava-os a todos, enchendo o ambiente de vibrações divinas. Ela viu aquela cena, aquele quadro, o corpo estraçalhado, se apercebeu da lição e da sua realidade espiritual e de repente tudo aquilo desapareceu. Ela não mais ouvia e nem via e passou a ver agora um novo quadro. Olha o recurso da espiritualidade. Deslumbrada, viu então que entre a terra e o céu se formava radioso caminho. Por meio de uma esteira de luz intraduzível. Pensa formando uma esteira entre a terra e o céu. Uma esteira de luz. Que não chegara a ofuscar o brilho caricioso e terno das estrelas que bordavam, cintilando o azul macio do firmamento. Porque lembra, já é finalzinho da tarde, as estrelas já estão surgindo. Mas essa esteira que se formou de luz não chegava a ofuscar as estrelas do céu. Imagina, gente, essa cena. Cintilando o azul macio do firmamento. Observou novas legiões espirituais que desciam celeremente, rapidamente, das maravilhosas regiões do infinito. Empolgados com as sonoridades delicadas daquele ambiente indescritível. Gente, sonoridade. Havia uma musicalidade. Seus ouvidos escutaram, então, sublimes melodias do plano invisível, como se, de envolta com liras e flautas, harpas e alaúdes, cantassem no alto as divinas toutinegras. É um pássaro, tá, gente? Eu imagino o cantar desse pássaro. Então é como se fosse um canto de pássaros do paraíso. Eu estava lendo isso aqui hoje, aproximadamente umas 7 horas da manhã. E foi tão impressionante que de repente um bando de passarinhos começaram a cantar próximo à minha janela. E eu de repente parei essa leitura e fiquei ouvindo aquele silêncio da manhã.
e o cantar dos passarinhos. E eu fiquei a refletir há quanto tempo eu não prestava atenção nesse som celeste. Enquanto aquilo, eu fiquei ali alguns minutos quieta, só ouvindo o som dos passarinhos. Então Deus, todos os dias, para aqueles que começam um dia cedo, tem a alegria, a oportunidade de ouvir essa musicalidade divina. É um verdadeiro conceito. E é perfeito, porque é uma sonoridade que não incomoda. É impressionante. E eu fiquei a me deliciar com o canto dos pássaros logo pela manhã. Pássaros do paraíso, projetando as alegrias siderais nas paisagens escuras e tristes da terra. Seu espírito, como que impulsado por energia misteriosa, conseguiu então manifestar as emoções mais íntimas e mais queridas. Imagina se na hora do testemunho ela tivesse dito assim: eu não sou cristã e sou romana, me libere de tudo isso aqui. Olha o que ela estaria perdendo. Aí vamos trazer isso, tia, para o nosso dia a dia? Vamos. Quantas vezes a vida nos chama ao sacrifício e ao testemunho e a gente diz, não vou. E a gente perde tudo isso aqui. Abraçando-se ao velho e generoso amigo de Samaria, pôde murmurar, banhada em lágrimas. Simeão, meu benfeitor e mestre, roga comigo a Jesus para que esta hora me seja menos dolorosa. Sim, filha. Respondeu o venerável apóstolo, aconchegando ao coração, como se o fizesse a uma criança. O Senhor, na sua infinita misericórdia, reserva o seu carinho a quantos lhes recorrem à magnanimidade, com a fé ardente e sincera do coração. Acalma o teu espírito, porque estás, agora, a caminho do reino do Senhor, destinado aos corações que muito amaram. Naquele instante, porém, uma força incompreensível parecia impelir para as alturas quantos ali se conservavam sem a pesada indumentária da terra. Vamos refletir na fala do nosso Simeão. Ela solicitou que ele a ajudasse a orar. O Senhor, na sua infinita misericórdia, reserva o seu carinho a quantos lhe recorre a magnanimidade, com a fé ardente e sincera do coração. Porque é impossível uma oração sincera sem uma vida sincera. É impossível uma oração da alma, do sentimento, se o cristianismo não faz parte da minha vida no cotidiano. Acalma o teu espírito, porque estás agora a caminho do reino do Senhor, destinado aos corações que muito amaram. Não é aos corações que muito oraram, é aos corações que muito amaram. Que o amor é a verdadeira oração. Então, uma força incompreensível parecia impelir, empurrar ela para as alturas. Quantos ali se conservavam sem a pesada indumentária da terra? Me perdoe, mas fixa na palavra
uma força incompreensível. Ela é um espírito nobre, alguém que muito amou. Com quem que ela estava vinculada? Com espíritos nobres, com espíritos que muito amam. Logo, essa força que a impele, que a empurra, é na verdade o seu vínculo com essas almas nobres, que ela é atraída naturalmente. Que isso também possa servir de exemplo para quando nós estamos vinculados com entidades perversas. Uma força nos leva até eles, porque foi com quem nós convivemos uma encarnação inteira. Lívia sentiu que o terreno lhe faltava e que todo o seu ser volitava em pleno espaço, experimentando estranhas sensações, embora fortemente amparada pelos braços generosos do venerando. Era, de fato, uma radiosa caravana de entidades puríssimas, que se elevava em conjunto por meio daquele cintilante caminho traçado de luz em pleno éter. Se a gente for estudar o éter, ele vai dizer que é a quinta essência. Ele vai dizer que é um fluido hipotético que permearia aí todo o espaço. Experimentando singulares sensações de leveza, a esposa do senador sentiu-se mergulhada no oceano de vibrações suavíssimas. Todos os companheiros lhe sorriam e, contemplando-os, igualmente amparados pelos mensageiros divinos, ela identificava um a um quantos lhe haviam sido irmãos no cárcere, no martírio e na morte infamante, porque lembra que eles passaram a noite inteira e o dia inteiro presos juntos, então ela acabava olhando para os outros. E cada um deles aqui estão sendo amparados, como ela. Amparado por quê? Porque é uma nova condição, é uma condição espiritual. Não sabe lidar com essa nova condição ainda. E ela conseguia identificar todo mundo. Olha o fulano, olha o Beltrano. Que bom. Mas ela sabe que Ana não vê? Quantos lhe haviam sido irmãos no cárcere, no martírio e na morte infamante? Em dado instante, todavia, como se a memória fosse chamada a todos os pormenores da realidade ambiente, lembrou-se de Ana, sentindo-lhe a falta naquela jornada de glorificação em Jesus Cristo. Bastou que a recordação lhe aflorasse no íntimo para que a voz de Simeão esclarecesse com a proverbial bondade. Filha, mais tarde poderás saber tudo. Na tua saudade, porém, inclina-te sempre aos desígnios divinos, inspirados em toda a sabedoria e misericórdia. Não te impressiones com a ausência de Ana neste banquete de alegrias celestiais, porque aprouve a Jesus conservá-la ainda algum tempo na oficina de suas bênçãos, entre as sombras do degredo terrestre. Então você para e diz assim, mas tia, ela não mudou tudo quando não quis trocar a vestimenta? Perdão, quando quis trocar a vestimenta? Gente, não é assim. Tudo existe uma programação, porque quando ela trocou a vestimenta, o propósito dela não era proteger Ana. O propósito dela era ir ao testemunho sem aquela vestimenta, sem aquela túnica do patriciado. Ela queria ir de forma simples, essa era a intenção dela. Mas por detrás de tudo isso vinha a programação de Jesus. E qual era a programação de Jesus? Porque aprove a Jesus conservá-la ainda algum tempo na oficina de suas bênçãos,
Porque está em oficina. Quem que vai para a oficina? Quem que vai para a oficina? Trabalhador. Que precisa. E a oficina significa o quê? Reparo. Conserto, reparo. Mas é uma oficina de Jesus, é uma oficina de suas bênçãos, é o nosso conserto das emoções. Na oficina de suas bênçãos, entre as sombras do degredo. Degredo, gente, é um afastamento voluntário ou compulsório. E estar na terra é um degredo. Mas ele coloca sombras do degredo. Por que sombras? A gente reencarna, a gente não lembra do nosso passado. A gente não lembra da nossa condição. Mas a gente carrega todas as intuições. E nós, quando estamos na terra, a gente acredita muito mais que somos humanos do que somos espíritos. Lívia ouviu e resignou-se silenciosa. Reconheceu que seguiam sempre pela mesma estrada maravilhosa. Lembra a esteira que vai a caminho do céu? Que a seus olhos parecia ligar o céu e a terra num fraternal amplexo de luz. Aí você pode estar perguntando aí, mas tia, a senhora sempre não fala que o reino de Deus está dentro do coração? A gente não aprende isso no Boa Nova, a gente não aprende isso no Evangelho, a gente não aprende isso com Jesus. O reino de Deus, ele está dentro de nós. E a gente só consegue, porque ela não adentrou no reino de Deus quando ela desencarnou. Ela conseguiu encontrar o reino de Deus dentro dela. Agora ela está apenas se planificando nesse reino. O reino, ele começa no nosso mundo íntimo. E ela sempre viveu dentro desse reino. Entende, gente? E ela está indo para onde ela tem afinidade. Esse é o reino. Exatamente. Parecia ligar o céu e a terra num fraternal amplexo de luz. O que é um amplexo? Um abraço. Afigurando-se-lhe que todos os divinos componentes da luminosa caravana flutuavam no movimento de ascensão em pleno espaço, demandando regiões gloriosas e desconhecidas. No seio dos elementos aéreos, admirava-se de conservar todo o mecanismo de suas sensações físicas através do eterizado e radioso caminho. Nos seios dos elementos aéreos, admirava-se de conservar todo o mecanismo de suas sensações físicas. Ela perdeu o corpo, mas conserva o espírito. Ao longe, nos abismos do ilimitado, parecia divisar novos firmamentos estrelados, que se multiplicavam maravilhosamente no seio do infinito, e observava radiações fulgurantes que, por vezes, lhe ofuscavam os olhos deslumbrados. Esse momento está vindo na minha mente a obra Boa Nova, o testemunho de Joana. Você imagina naquela hora que o soldado pergunta, abjura, nega. E no momento que o próprio filho diz, mãe, nega, eu não quero morrer. E ela manda o filho se calar. E ela não negou. Então imagina como Joana foi recebida no mundo espiritual. Se ela tivesse negado, perderia tudo isso. Então que a gente possa, por que a gente está trazendo isso? Para que nós sempre possamos lembrar, gente, no nosso momento do testemunho, que a vida sempre nos chama. E sempre vai nos chamar, porque lembra que nós estamos num planeta de provas e expiações, que nós possamos recordar e dizer, eu não vou negar Jesus. Eu não vou negar Jesus em minha atitude. Serei fiel a Ele. De outras vezes, olhando furtivamente para trás, via um acervo de sombras compactas e movediças, nas quais se localizavam as esferas de vida na terra distante. Ela olhava para o firmamento, era luz. Olhava para a terra,
compactas e movediças. Somos. Em ambas as margens do caminho, verificou a existência de flores graciosas e perfumadas, como se os lírios terrestres, com expressões mais delicadas, se houvessem transportado aos jardins do paraíso. A eternidade apresentava-se-lhe com encantos e venturas indizíveis. Simeão falava carinhosamente de sua adaptação à vida nova e das belezas sublimadas do reino de Jesus, recordando com alegria as penosas angústias da vida na terra, quando, aos seus ouvidos, ecoaram vozes argentinas e harmônicas dos roxinóis siderais que festejavam nas alturas a redenção dos mártires do cristianismo, como se estivessem chegando às cercanias de uma nova Galileia, saturada de melodias e perfumes deliciosos, erguida à luz plena do infinito, qual ninho de almas santificadas e puras, balouçando, ou seja, movendo-se aos ventos perfumados de interminável primavera na árvore maravilhosa e sem fim da criação. A árvore aí, ele pegou o Antigo Testamento, lembra da árvore? Aquele hino suave e claro, ora se elevava às alturas em sonoridades prodigiosas, como se for um incenso sutil das almas, procurando o sólio, ou seja, o trono do sempiterno, ou seja, do eterno, em hosanas de amor, de alegria e de reconhecimento. Ora descia melodias arrebatadoras, demandando as sombras da terra, como se fosse um brado de fé e esperança em Jesus Cristo, destinado a acordar no mundo os corações mais perversos e mais empedernidos. A linguagem humana não traduz fielmente as harmoniosas vibrações das melodias do invisível, mas aquele cântico de glória, ao menos palidamente, deve ser lembrado por nós outros como suave reminiscência do paraíso. Porque esse cântico do mundo espiritual não é um cântico de palavras, é um cântico de sentimentos. E o nosso Emmanuel, como ele diz palidamente, eu vou tentar transformar esse sentimento em palavras, que sempre estará muito longe do que é o sentimento, entende? Então agora, em todas as vozes dos irmãos aqui presentes, vamos juntos reviver esse cântico do mundo espiritual. Glória a ti, Senhor do Universo, Criador de todas as maravilhas. É por tua sabedoria inacessível que se acendem as constelações nos abismos do infinito. E é por tua bondade que se desenvolve a erva tenra na crosta escura da terra. Por tua grandeza inapreciável e por tua justiça misericordiosa, abre o tempo os seus ilimitados tesouros para as almas. Por teu amor sacrossanto e sublime, florescem todos os risos e todas as lágrimas no coração das criaturas. Abençoa, Senhor do Universo, as sagradas esperanças deste reino. Jesus é para nós o teu verbo de amor, de paz, de caridade e beleza. Fortalece as nossas aspirações de cooperar em sua seara santa. Multiplica as nossas energias e faz chover sobre nós o fogo sagrado da fé, para espalharmos na terra as divinas sementes do amor de teu Filho. Basta uma gota do orvalho divino
de tua misericórdia, para que se purifiquem todos os corações, mergulhados no lodo dos crimes e das impenitências terrestres. E basta um raio só do teu poder para que todos os espíritos se convertam ao bem supremo. E agora, ó Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, recebe as nossas súplicas ardentes e fervorosas. Abençoa, Ó Divino Mestre, os que chegam redimidos com o amérito Criador de suas bênçãos sacratíssimas. Vítimas da perversidade humana, cumpriram valorosamente os teus missionários todas as obrigações que os prendiam ao cárcere do penoso degredo. O mundo, no torvelinho de suas inquietações e iniquidades, não lhes compreendeu o coração amantíssimo, mas, na tua bondade e misericórdia, abres aos mártires da verdade as portas divinas do teu reino de luz. É você que está em casa acompanhando o nosso estudo e deve estar lendo. Se você estiver com uma edição, essas últimas edições agora, você deve ter notado alguma diferença na nossa leitura. Nós estamos aqui com uma edição mais antiga, tá bom? Então, nós estamos com a edição aqui de 2010 para trás. Essa nova edição acrescentaram algumas frases, então nós optamos aqui a sermos fiéis às edições anteriores, tá bom? Cenas do próximo capítulo. E assim vamos envolver o nosso querido amigo JP para fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, com muita gratidão, que te pedimos neste momento que abençoe a todos os nossos irmãos que participam desse trabalho, desse estudo, que escutam de casa. E te pedimos por todos os que ainda não despertaram para o movimento da reforma íntima. Te agradecemos pela saúde, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estudo e conhecermos a tua doutrina. Te pedimos por todos os nossos irmãos em dificuldade e dor, encarnados e desencarnados, cada um cumprindo as suas obrigações e necessidades, mas que jamais deixem de receber o auxílio e as bênçãos de luz que chegam através da tua misericórdia divina. Muito obrigado por tudo e que tuas bênçãos nos acompanhem hoje e sempre.